Última parte da aula 1, vamos finalizar aqui esse assunto falando sobre a sua efetiva entrada na administração. Pronto. Fui nomeado, tomei posse, estou exercendo o cargo. Agora eu sou um servidor efetivo. A primeira grande característica do servidor após posse e exercício é a efetividade. Lembra? Servidor público efetivo, falou efetivo, é o chamado antigamente, era muito conhecido como servidor público de carreira, falou efetivo, falou empossado e exercendo o seu cargo. Pronto, já estou na efetividade. Mas eu sei que você não está buscando só efetividade. Você está buscando, na realidade, uma coisa chamada estabilidade. E aqui a gente entra no assunto desse vídeo. Nós temos um período que é muito importante para você, servidor, e para a administração, para consolidar a relação, chamado estágio probatório. Veja bem, entenda a visão da administração. Você já me provou capacidade intelectual, capacidade física, capacidade mental. Só o que está faltando agora é você me comprovar a capacidade profissional. Então, o que nós vamos entrar agora é o chamado estágio probatório. O estágio probatório é um período de tempo em que a administração pública vai analisar a última coisa que falta. Se você se encaixa, se enquadra bem naquele serviço. Porque não é anormal uma pessoa ter um sonho de entrar na administração pública naquele cargo, chegar lá e ver que não tem nada a ver. Porra, eu sempre sonhei com isso, mas cacete. Que nem eu, me formei em Direito, mas a última coisa que eu quero é advogar. Quando eu era moleque eu achava bonito, agora eu sei que é uma bosta. A menos que você advoga para coisas mais calmas, né? Mas advogado é que nem eu, não presta. Abraço os advogados. Então você perseguiu aquilo a tua vida inteira para tu chegar lá e se arrepender. Isso pode acontecer com você. Agora, você não é otário. Mesmo que você se arrependa, tu vai forçar ao máximo para aguentar aquela vida para depois passar para outra prova. Agora, a administração, se ela perceber que você não gostou, ela não vai te dar essa chance. Então, o estágio probatório é para isso. É para a administração perceber se você realmente se enquadra, se encaixa naquele cargo. Porque você pode ser super inteligente, ficou em primeiro lugar. Teste físico perfeito, você podia fazer o Ironman, participar do Ironman, ou do Ironwoman, dependendo da situação. Você pode ser o que você quiser. Chega na hora, você é um trabalhando. Você trabalha mal pra cacete. A administração vai te dar um pezinho no bundex. Então qual é a pegada? Onde que eu quero trabalhar com você aqui? Quero trabalhar essa etapa do estágio probatório para depois a gente falar de estabilidade. Vamos para a lei? Vamos nessa. Artigo 28. Estágio probatório é o período de 2 anos em que o servidor, nomeado em caráter efetivo, ou seja, só há estágio probatório para caráter efetivo, nunca estágio probatório para comissionado, ficará em observação e durante o qual será verificada a conveniência ou não de sua confirmação no cargo, mediante a apuração dos seguintes requisitos. Antes dos requisitos, vem para cá. 2 coisas eu quero chamar a atenção. A primeira, o que eu te expliquei, está escrito aí. Agora a administração vai consolidar sua posição. Só que ela tem um período de 2 anos, 24 meses para analisar isso. Tem alguma coisa errada, porque eu li direito constitucional, eu estudei constitucional, eu li a Constituição Federal. E o artigo 41 da Constituição fala que o período de estágio probatório é de 3 anos. Se você leu o artigo 41, então você viu no finalzinho lá, redação alterada pela emenda constitucional número 19 de 1998. Pois bem, né? Nossa lei é de 94. Eles não atualizaram, por mais que a última alteração, salvo engano da minha parte, foi em 2013, ainda não atualizaram o texto. O que isso pode acontecer para a gente? Podem surgir 2 coisas. Uma questão com o enunciado constitucional, uma questão com o enunciado do estatuto. Se falar segundo previsão constitucional, segundo entendimento atual, segundo posicionamento prático, qualquer coisa. Se ele colocar realidade no seu enunciado, principalmente cobrando Constituição Federal, o estágio probatório é de 3 anos. Mas se ele colocar lá, segundo o texto, segundo expressamente previsto no estatuto, o estágio probatório será de 24 meses. Não é comum esse tipo de questão, mas eu já vi cair em provas. Eu vou para 15 anos que eu dou aula de concurso público. Eu já vi cair em prova. Repito, não é comum, mas acontece. Então, se por acaso o enunciado pedir expressa, ele tem que falar, segundo expresso no estatuto, segundo o estatuto dos servidores, o estágio é de 24 meses. Se ele não falar nada, se ele falar estágio probatório, constitucional, blá blá blá, 3 anos. Mas foca aqui no meu trabalho hoje. Estamos falando de estatuto, então não são 3 anos, são 24 meses ou 2 anos.
Tá? Então são duas coisas importantes. Primeiro, estágio probatório com firma. Segundo, estágio probatório de 24 meses. Comissionado faz estágio probatório? Não, porque ele nunca vai chegar à estabilidade. Eu primeiro tenho que ter efetividade para chegar à estabilidade. Eu não sou efetivo. Comissionado não é efetivo. O que vai acontecer nesses 24 meses, nesses 2 aninhos aí? Eu aprendi no direito do trabalho na faculdade que você nunca pode converter de mês para ano, dia para mês, mas dane-se, né? Eu sou muito respeitoso. Mas o que vai acontecer nesses 24 meses? Bom, a administração pública vai analisar 5 situações em você. Tá aí na tua tela, deixa eu ler com você e te mostrar o parágrafo logo para a gente poder prosseguir. Disciplina, eficiência, responsabilidade, produtividade e assiduidade. Parágrafo único. Requisitos nesse artigo poderão ser desdobrados em outros, serão apurados na forma de regulamento. Vem para cá. A forma de apuração não interessa. A avaliação é periódica, a avaliação é diária, não interessa. Quem avalia é meu chefe, não sei, não interessa. Agora, uma coisa é certa. Nesse período, você vai passar por uma coisa chamada avaliação de desempenho. E essa avaliação de desempenho necessariamente vai analisar 5 situações em você. Primeira situação é a sua disciplina. Sabe lidar com a hierarquia, sabe lidar com seus companheiros, você é um cara disciplinado, respeitoso, segue as regras. Segunda situação é a eficiência. Você é um cara eficiente, você é um cara presente, faz o trabalho, passo para você, você realiza a atividade. É importante você combinar o inciso segundo com o quarto, a eficiência com a produtividade. Porque também não adianta o cara ser eficiente, recebe uma ordem e já faz, e aquilo que ele produz só é uma josta. Sim, eu evitei falar uma palavrão. Você tem que ser eficiente e produtivo. Então também não adianta só eficiência. Tem que ter produtividade. Produtividade é isso. O que você faz, faz com qualidade. Faz e não volta o problema. Você resolve. Então não adianta ser eficiente se não é produtivo. Ele vai pedir para mim responsabilidade. Objetos, processos, documentos, tudo que vai para sua mão você é responsável. Você cuida, você toma cuidado, você deixa tudo bonitinho. Você mantém ali as coisas organizadas. Você é responsável com o que é dado a você. E eu tenho assiduidade. A assiduidade pode ser desmembrada em 2 situações. Primeiro, pontualidade. O cara é assíduo em seu horário, respeita o seu horário. E presença. Também não adianta você ser ótimo no horário e faltar pra cacete. Também não adianta você vir todo dia e se atrasa toda hora, sai cedo todo dia. Então são 2 pontos da assiduidade. Esses 5 requisitos são analisados no seu dia a dia. De novo, ele falou para você que esses 5 requisitos não são os únicos, pode ser que deles se desdobrem outros, mas aí o regulamento que vai dizer, a gente não está estudando o regulamento, está estudando o estatuto, tá? E a forma de avaliação também está no regulamento, não no estatuto. Mas, para a sua prova, quais são os requisitos analisados no estágio probatório? São esses 5 e acabou. Mas essas avaliações acontecem quanto tempo? Não sei, de acordo com o regulamento. Pode ser de mês em mês, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, pode ser o tempo que ele quiser. Mas uma regra você não pode deixar passar. Vê comigo o próximo artigo. A aferição dos requisitos do estágio probatório processar-se-á no período máximo de até 20 meses, a qual será submetida à avaliação da autoridade competente, servindo o período restante para aferição final nos termos do regulamento. O que ele quer dizer? Você precisa separar esses 24 meses em 2 momentos. Os primeiros 20 meses e os últimos 4 meses de estágio probatório. Lembrando que a gente está trabalhando de acordo com o texto do Estatuto. Não estou trabalhando 3 anos segundo a Constituição Federal. Os primeiros 20 meses, por isso que é um cuidado, né? Para cair na prova isso daqui não é difícil. E você está lá pensando em 3 anos, se arrebenta. Os primeiros 20 meses, 1 ano e 8 meses de trabalho, você vai passar por avaliações. E essas avaliações periódicas, elas têm a função de fazer tipo um gráfico, criar um histórico seu na administração. Porque pode ser que você no começo, a sua assiduidade estava meio ruim. Aí você tem esse feedback da sua autoridade superior, tem esse feedback. Pô, cara, melhora aqui, você está atrasando muito e tal. E você vai melhorando. Então, na verdade, qual é a ideia? A primeira aferição, ela é para tentar criar um histórico seu na administração. Claro que o regulamento quiser dizer que vai ter uma avaliação só, não tem problema, isso não é problema meu. De novo, eu não estou preocupado com quantas avaliações você vai passar. O que importa é que na primeira aferição, essa primeira aferição é para corrigir distorções, tudo que eu perceber, pô, o cara é meio indisciplinado, eu vou tentar... A administração, ela evita ao máximo desligar servidor rápido assim, ela vai tentar sempre manter essa relação por muito tempo, tá? Então, 20 meses de análise constante. Quando chegou aqui, eu vou para
avaliação final. Eu vou para o período de aferição final. Na verdade, todo esse histórico vai para o seu superior, vai para a autoridade competente, e esse cara, ele vai analisar se agora está tudo perfeito. Você vai passar pela chamada avaliação especial, que aqui ele chama de aferição final. O que é isso? Ele vai perceber todo o seu histórico e vai dar o resultado. Estabiliza, exonera. Aqui é o momento em que tudo que você passou nesses 20 meses iniciais vai ser analisado se você teve melhoria ou não. Às vezes você era indisciplinado e melhorou pra cacete. Você era inascido e melhorou pra cacete. Você era produtivo e depois caiu pra caramba. Aqui a administração vai fazer uma retrospectiva dessas suas avaliações. E essa aferição final, que é a que a gente chama de avaliação especial, é responsável por tornar você estável ou exonerá-lo do cargo. Deu para entender a importância desses 4 meses finais? É aqui que se decide se tudo que você fez nos 20 meses foi suficiente para a confirmação da sua presença naquele cargo, né? Da sua parte naquele cargo. Beleza? Continua lendo comigo. Artigo 30. O servidor nomeado em virtude de concurso, na forma do artigo 12, adquire estabilidade no serviço público após 2 anos de efetivo exercício cumprido o estágio probatório. Bom, eu te falei que eu aprendi que não se converte, mas a própria lei já fez, né? O estágio é 24 meses, estabilidade depois de 2 anos. Por isso que é importante a aferição final. Você finalmente vai ter ali a análise se você vai ser confirmado. Sendo confirmado, você se tornar um servidor estável. O que se... Até aqui de boa, né? Estágio probatório é isso. Eu costumo fazer um paralelo idiota dizendo que estágio probatório para mim é igual um namoro. Você fica analisando vários requisitos para ver se vale a pena casar ou não, que o casamento é a estabilidade. Eu sei que você está pensando, ele nunca casou, né? Estabilidade. Você entendeu? Mas estável. O que significa ser estável? Eu vou te falar da forma mais carinhosa possível. Ser estável significa que você só perde o cargo público se você for um merda. Aí tu, Dalmo, tá com meu filho aqui do lado. Não sei pra que você tá com seu filho menor assistindo aula pra isso aqui, mas tudo bem. Né? Mas, desculpa o termo, se for o caso. Mas é isso mesmo. Você só perde cargo público se você for um bosta. Porque, cara, durante o estágio probatório já é difícil a administração te exonerar, ela vai te dar todas as chances do mundo. Ela é igual mulher ou homem, extremamente apaixonado, vai tentar levar chifre mesmo assim, não, tudo bem, dessa vez passa. Quando você é estabilizado aí, amigo, você tem que trair com 38 pessoas na tua cama, na frente da pessoa. Porque a partir do... Agora piorou, né? Se o seu filho ficou horrorizado com merda, imagina com isso que eu falei agora. Já era pra ter tirado. Então, qual é a ideia? O que eu ganho com a estabilidade efetivamente? Uma proteção fora do comum ao seu cargo, que ninguém tem na vida privada. Por isso, fora a estabilidade provisória da CLT, sim. Para as grávidas, para as pessoas detentoras de mandato classista. Mas a ideia aqui é a seguinte, essa estabilidade é para todo mundo, desde que você passe para o estágio probatório. Vamos para a lei, para a gente poder fechar esse assunto? Artigo 31. Servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo que lhe tenha sido assegurado ampla defesa. Você viu o que o Estatuto falou para você? Você só vai perder cargo por 2 situações. Uma sentença judicial, ou seja, você cometeu uma atividade fora da administração, ou até dentro, no caso da improbidade, mas que gerou uma ação civil, uma ação judicial, e essa ação não se confunde com um processo administrativo, e lá o juiz bateu o martelo, te condenando por alguma coisa, e decretou a sua perda da função pública, a sua saída da administração pública. Claro, olha o que ele fala, sentença judicial transitada em julgado. Uma coisa que você aprende no direito constitucional, quando você estuda lá os princípios do devido processo legal, é que o trânsito em julgado ocorre quando você não tem mais recurso. Chegou ao final da fase recursal. Então, se foi em primeira instância e eu recorri, não é trânsito em julgado ainda, eu continuo na administração trabalhando. Então a ideia é a seguinte, tem que estar na sentença, perda da função pública. Agora, tem casos que não vai sair pela porta, não vamos resolver por ação judicial, nós vamos resolver por uma ação administrativa, pelo chamado processo administrativo disciplinar. Que aí é quando você comete alguma das infrações que atinja seus deveres, suas obrigações previstas no Estatuto. Nós vamos estudar processo administrativo, pena, tudo isso lá para as aulas finais desse Estatuto, tá? Esse processo administrativo, tal qual todo processo, e você também aprende isso no devido processo legal, ele tem que te assegurar contraditória e ampla defesa
Porque é uma regra para qualquer tipo de processo, seja judicial, seja extrajudicial, que é o caso. O administrativo é muito nosso. Não tem juiz, não tem advogado, pode até levar advogado, mas não é regra, o 9784 fala isso. Não é nenhuma obrigação. Qual é a marca dessa história aqui? No processo administrativo, a tendência à penalidade, e uma das penalidades que você pode sofrer é a demissão. Exoneração não, tá, gente? Que não é penalidade. Demissão. Então, uma vez estável, segundo o estatuto, você só pode ser demitido, perder o cargo por duas situações. Sentença judicial com trânsito julgado ou um processo administrativo disciplinar que lhe assegurou ampla defesa. Só uma coisa. A Constituição ela traz mais duas situações. Depois, de novo, do advento do surgimento, né, da criação da emenda 19 de 98, também foi estabelecido que o estágio probatório não acaba, entre aspas. Aquela avaliação de desempenho que você fazia no estágio probatório, antigamente, antes de 98, quando você era estável, se tornava estável, não passava mais por avaliação. Depois de 98, a Constituição diz que mesmo depois de estável, você continua passando por avaliações. O Estatuto não prevê, mas a Constituição diz que, se por acaso você, mesmo estável, for mal avaliado constantemente nessas avaliações de desempenho, você poderá ser exonerado. Então você perde o cargo. Olha o texto, né? Só perderá o cargo em casos de. Então tem esse terceiro caso. Não está no Estatuto, está na Constituição. O quarto caso, corte de gasto com o pessoal, que também vai ser exoneração. Por isso que eu falei lá de brincadeira, você tem que ser um merda, né? Porque, cara, você tem que cometer uma atividade que te gere uma ação judicial, que determina a perda da função, transitado em julgado, ou uma atividade infracionária interna para sofrer um processo administrativo, segundo o poder disciplinar do direito administrativo. Fechou? Beleza. Então nós fechamos aqui toda a sua trajetória para se tornar um servidor estável. A partir da aula 2, trabalharemos formas de provimento, a sua relação com a administração, agora já servidor público. Beleza? De boa essa aula 1, né? Bem tranquila, bastante informação, mas a gente já montou o que a gente precisava para você entender a tua relação com a administração e seguir em frente. Então, até a aula 2.